Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assiste esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Esse é o nosso pós-jogo, tá? Dia 12/5, numa sexta-feira de sessão cinema, às 8 horas da noite, tá? Esse é o nosso pós-jogo. O que falar de Curitiba 1 e Vasco 1? Mais uma vez, uma partida pífia de um técnico medonho, de um técnico que, bem que ele falou, eu vou mostrar a tabela para vocês, bem que ele falou que nós seríamos espelho do Bragantino, não é isso? Nós seríamos espelho do Bragantino? Então, estamos igualzinho como ele falou. O espelho do Bragantino. E aí? O que vocês acham? Ainda dá para passar o pano nele ainda? Claro, sempre dá. Porque eu não posso me indispor com a gestão. Eu tenho regalias com a gestão. Eu tenho privilégios com a gestão. Eu não quero me indispor para não levar quando eu perguntar alguma coisa, eu ser respondido, ou quando eu quiser uma informação privilegiada, eu ter, ou eu querer fazer alguma coisa e não me vetarem, não é isso? Por isso vocês passam pano, continuam falando. Aí a gente vê, eu tive que ir nessa live, eu não vejo mais, eu tive que ir lá. O âncora, né, que nem ele é o dono do canal. Ele não é dono do canal, é um ex-jogador do Vasco, tá? Esse mesmo canal que falou que o Terãs o Vasco tinha privilégios na contratação do Terãs porque tinha uma carta de preferência. Eu já fui no chat e perguntei cadê a carta. Até hoje, só me respondeu com xingamento que eu não sou Vasco porque eu perguntei da carta. E aí, o que a gente fala? O que a gente fala disso? Entendeu? O que a gente fala disso? Não foi vendido o futebol? Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Então, o dono da empresa que comprou o Vasco não falaria, não fizesse uma promessa falando que nós teríamos um certo valor igual ao rival. Então, venhamos e convenhamos, tá uma merda esse time. Entendeu? Eu não quero acreditar, e para mim o Vasco não cai. Mas não pode continuar do jeito que tá. Não pode estar. Lá atrás, quando o Andrei veio, eu falei, não é pro Andrei vir. Porque o time estava pegando entrosamento no meio campo. E o Andrei veio e solou, igual pessoa que faz bolo vai entender, solou o bolo, estragou a receita, desandou tudo. Não parece o Andrei da Série B. Claro, Série B é uma coisa, Série A é outra, né? Então, por favor, não é possível que vocês achem que Barbieri tem que continuar. Quem vai vir? Não me interessa. A empresa não é bilionária? Não é bilionária. Pega empréstimo. Uma empresa bilionária não pega empréstimo. Como que uma empresa que compra a SAF de um clube tradicional do Rio de Janeiro, do mundo, vai pegar empréstimo para fazer capital de giro? Hein? Me diz. A gente tem que engolir isso, porque vocês, passadores de pano, Nutella de bosta, querem que a gente engula isso? É brincadeira, né? Caraca, mano, é difícil. Aqui, ó. Vamos colocar aqui para vocês.
tá? Aqui, ó, as atuações, para mim, tá? Não é que o time foi totalmente mal, mas foram peças que, pelo amor de Deus, gente, não tem necessidade. Jogou, no geral, o time jogou mal. E a gente não podia nem perder um ponto. Perdemos 2. Aqui, né, pelo GE. Léo Jardim novamente salvou o Vasco e salvou mesmo, tá? Defendeu 5 finalizações no Curitiba, com boa participação, principalmente no primeiro tempo, quando o adversário chegou com perigo. Em seu único erro, demorou a sair no lance no qual o Galarza evitou o gol do Coxa. O Léo Jardim está sendo ininterruptamente um dos melhores jogadores do time. Só que ele é o goleiro. Geralmente, quando o goleiro está sempre sendo o melhor jogador do time, tem caroço nesse sangu. Vocês acham que o Léo Jardim tem que ser sempre o melhor jogador em campo? Não. Mas o melhor jogador tem que ser o Pedro Raul lá na frente, tem que ser o Peck fazendo 2, 3 gols, tem que ser o Peck fazendo gol de falta. O Carabajal que veio, ele tem que entrar e fazer um gol de falta. O Orediano tem que vir fazer as infiltrações que ele fazia no time da Argentina e meter um gol. Tá entendendo? O Rodrigo tem que fazer aqueles lançamentos, já ir fazendo os lançamentos lá para frente e fazer gol. O Robson Bambu, que ele tá como titular agora, e tem que ir lá para frente no escanteio e fazer um gol. Isso sim, eles têm que ser o melhor em campo. Léo Jardim não. Léo Jardim é melhor em campo pelas defesas que tá tendo, porque o time tá uma draga. Isso tá acontecendo. As notas e o comentário do Léo Jardim tem que ser de acordo, não foi exigido 2-3-0 ou 2-1, não foi totalmente exigido, mas quando foi exigido, fez bom trabalho. Acabou o comentário dele, mais nada. E mais uma vez, Barbieri sai da retranca, droga. Botou Orediano tarde. Gente, Orediano pode jogar com PEC sim. É só você fazer um outro esquema. Trabalha, droga. O Vasco só tem brasileiro para jogar. Os outros têm 2, 3 campeonatos. O Vasco só tem um. E mesmo assim tá lá na rabeira. Puma Rodrigues, lateral voltou a errar, muito espaço, exigiu ajuda de Peck na defesa. No ataque, não acertou o cruzamento e desperdiçou oportunidade de cobrar falta perigosa na área no segundo tempo, mandando direto para fora. O Puma já tem alguns jogos que ele não tá vindo bem. Para mim, o Puma, ele se encaixaria melhor no esquema 3-5-2. Ele e o Piton. 3 zagueiros, 5 no meio, eles 2 iriam ser ala e os 3 lá na frente. E os 2 lá na frente. Ele se encaixaria melhor nesse esquema, só que o Barbieri não vê isso. Ele não teria tanta preocupação em voltar para defender. Ele seria ala, jogaria sempre para frente. Liberado, ele e o Piton para atacar. Tá? Falamos do Puma. Aqui, ó, Robson dormiu no lance do gol e deixou o Zé Roberto tomar a frente a finalizar. O zagueiro ainda desviou a bola e atrapalhou o Léo Jardim. No mais, ajudou com interceptações e ganhou 6 dos 7 duelos no chão. O Robson Bambu tá começando a dar ruim. Por mim, ele não ficaria. Todos sabem que a minha preferência é o Capasso para jogar. Mas é o retranqueiro que tá lá, então beleza. Se ele começar a entregar muita paçoca, ele vai ter que sair. Léo voltou a fazer partida segura na defesa e contribuiu para a saída de bola no segundo tempo, atuando muitas vezes bem adiantado. O povo tem que parar de fazer o Léo como o povo acha que o Léo é um zagueiro construtor. O zagueiro construtor uma ova. Não tem que parar com isso, quem tem que construir é o meio-campo. Poxa. Léo, aliás, Piton, não cobriu a chegada de Robson no cruzamento para o gol de Curitiba, obrigando o Léo a sair da área para marcar o atacante. Melhorou no segundo tempo com a entrada de Figueiredo e Eric Marcos, mas não conseguiu acertar um cruzamento. Hoje o time, ontem, né?
Ontem o time foi uma draga. Não tem condição de falar que 1, 2, 3. Para mim, o melhor em campo foi o Léo, zagueiro, o Léo Jardim e o Eric Marcos, que fez o gol. Só. O restante, Rodrigo errou muitos passes. Pô, o Vasco não estava bem pro Rodrigo. O Rodrigo tinha que jogar, tinha, mas errou muita coisa. Andrei não fez bom jogo e também saiu no intervalo. Errou na saída e não agregou nem para a marcação e nem para fazer ligações com o ataque. Andrei não está jogando bem desde quando ele voltou para o Vasco. Ele não era nem para ter, nem para ter sido contratado por empréstimo ao Chelsea. Era para ter ficado lá. Quer ir para o Palmeiras? Vai. Ah, vai para o Mulambo? Vai. Ah, vai para o Tricolor? Vai. Seja feliz, mas não era para ter voltado. O Vasco estava se entrosando no meio e ninguém viu isso. Jair destoou dos companheiros de meio, fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Foi quem mais tentou criar no setor e acertou a maioria dos passes que tentou, inclusive um lançamento na área para Pedro Raul, que chutou cruzado. Aí, ó, tinha esquecido dele, um dos melhores em campo também. Tá o PEC com 5,5, esteve abaixo das partidas anteriores. O PEC, por enquanto, ele está com crédito. Alex Teixeira, Pedro Raul, nem fala, né? Pedro Raul, só Jesus na causa. Saiu de campo nos acréscimos no segundo tempo, apenas uma finalização e um chute que cruzou a área após passe de Jair. Ele era para sair no intervalo e ter colocado o Juan Cruz no veio. Bota o cara para jogar, porque no próximo jogo ele, o Carabajal, não pode jogar. Impossibilitado por causa de contrato. Botava ele agora, pô. Descansava o Pedro Raul. Galaz entrou, ajudou. Eu falei que na hora da entrada do Galaza, eu botei a mão na cabeça e falei, não, pelo amor de Deus, Galaza não. Mas tem que levar em conta aqui, dar minha mão à palmatória. Ele jogou e evitou o mal maior, tá? Ele evitou o mal maior, porque senão ia ser pior. Figueiredo, Orediano, entrou bem, conseguiu dar um chute perigoso logo que entrou, fez uma bela jogada no lance do gol do Vasco ao carregar a bola e achar Galaza livre na direita. Eu falo que o Orediano não pode ficar longe desse time. Quem viu ele jogar contra o Flamengo quando ele estava no Vélez, quem pegou lances, não é lance de vídeo de lances, um vídeo que tem um jogo completo dele, ele, mal ou bem, ele é o melhor jogador desse meio campo. Só que ninguém vê isso. Barbieri não vê isso. Ele não tem que sair do time. Como que o povo quer que o Orediano desenvolva se ele toda hora nem entra direito? Botou o cara nos 20 e poucos minutos. 20 e poucos minutos o cara entrou. Porra, sacanagem também, né? É muita sacanagem isso. Eric Marcos, nota 7, porque, pô, fez o gol. Vamos ver a tabela do Brasileiro? Aqui, ó. Vamos ver a tabela do Brasileiro, porque, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Botafogo tá em primeiro. Palmeiras, onde a gente tá? Lembra que eu falei com vocês sobre que o povo falava que a gente teria que ser o espelho do Bragantino? Aqui. Vasco e Bragantino juntinho. O espelho do Bragantino. Aqui. Tomamos, 6 gols contra. Tomamos 6 e levamos. Fizemos 6 e tomamos 6. Eles ainda estão pior do que a gente um pouco. Tá? Aqui, ó. Vamos fazer o simulador. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não vou conseguir aumentar muito. Tá? Não vou conseguir. Vamos lá. Aqui, ó. No próximo jogo, o Bahia e o Flamengo tá com 6. O Vasco com 6 também. Eles não podem, um e o outro não pode vencer. Vamos botar empate para os dois. Fluminense e Cuiabá. Cuiabá está em 4. Está com 4 pontos. O Fluminense lá na frente. O Fluminense tem que vencer para ajudar o Vasco. Palmeiras e Red Bull. Palmeiras tem que vencer. Atlético Mineiro e Internacional. Atlético Mineiro, ó.
Os dois estão com 7 pontos, né? Os dois com 7. Interessante seria um empate entre eles. Vasco e Santos. O Vasco tem que vencer o Santos. Corinthians e São Paulo, tá? Botava o Corinthians vencendo. Grêmio e Fortaleza. O Vasco com 9, Fortaleza com 9, Grêmio com 7. Se o Grêmio vencer, passa. E o Fortaleza já vai passar mesmo? Então, empate. Aqui, ó, Goiás e Botafogo. Bota o Goiás vencendo. Aqui, ó. Atlético Paranaense e Curitiba. O Curitiba vencendo. E América Mineiro e Cruzeiro. Para mim, essa daqui seria a melhor, o melhor dos mundos pro Vasco seria isso aí, tá? Porque a gente pularia para a sétima colocação com 9 pontos, atrás de Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. O melhor colocação nossa, o melhor dos mundos seria esse. Printa a tela aí. Quem for ver esse vídeo quem for ver o vídeo do pós-jogo nosso agora, printa essa tela e depois na próxima rodada, domingo, no início, no sábado, vocês me passam isso aí, tá? Vamos lá. E aqui, ó, tem algumas falas do Barbieri da entrevista, né? Não vou conseguir trazer a entrevista aqui para vocês, mas aqui, ó, algumas falas do Barbieri. Barbieri lamenta empate do Vasco. Não posso dizer que estou feliz. Claro que não pode. Claro que não pode. Sabe por quê? Porque falaram que a gente não ia sofrer e a gente tá sofrendo, tá? Sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Mentiroso. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Mentiroso. Estamos sofrendo, mas não. Técnico Luiz Barbieri lamentou o empate com Curitiba. Aqui falando aqui também, ó. Ó a fala dele. Acho que a gente pegou uma sequência muito pesada. É importante lembrar que o Palmeiras só perdeu 2 pontos no campeonato e foi para o Vasco. Não me interessa quantos pontos o Palmeiras perdeu e se foi pro Vasco ou pro Vasco ou não foi. Eu quero que se exploda. Aqui é Vasco, droga. Esquece o droga do Palmeiras. Aqui, ó. Abre aspas para ele. Então eu acho que foi uma sequência difícil aqui. Mesma coisa, né? Aqui, ó. Barbieri conta que houve puxão de orelha. Conta que houve puxão de orelha nos jogadores no intervalo e depois do primeiro tempo ruim. Mas falando do jogo em si, eu acho que a função da circunstância do jogo foi um resultado satisfatório. Porra, resultado satisfatório. Na casa do último colocado do brasileiro, o empate foi satisfatório. Isso é um pouco subestimar a nossa inteligência, né, não? Chamar a gente de burro, né? Pus Nutella foi satisfatório, mas pra gente não foi satisfatório. Não foi satisfatório em nada. O Curitiba era o último colocado do brasileiro. O Vasco, você tá ressuscitando um defunto. Ressuscitou o Bahia em casa. Ressuscitou o Curitiba na casa dele. Vai ressuscitar mais quem? Aqui, ó. Satisfatório, né? Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente podia produzir. E foi um dos temas que conversamos no intervalo. Acho que o segundo tempo a gente conseguiu, em função das mudanças de postura, alguns ajustes, ter um domínio grande do jogo. Aonde que ele viu? Qual o jogo que ele estava na beira do campo? Qual era o jogo que o Barbieri estava na beira do campo? É o jogo do Vasco mesmo? Ou foi um outro jogo do Brasileirão? Que eu não estou entendendo ele, não. Tá.
Aqui, Barbieri elogiou bastante Eric Marcos, que entrou na reta final da partida, contribuiu para a melhora da equipe e fez o gol de empate do Coritiba. Abre aspas para o Barbieri. Tiramos 2 volantes e acabamos colocando um homem aberto. Começou com o Figueiredo fazendo essa função, tentou abrir um pouco, mas a defesa do Coritiba. A gente sabia que eles iam se retrair bastante. No primeiro tempo, foi um jogo mais igual, mas muito em função deles estarem vencendo muitas segundas bolas e não por domínio. A gente tentou ocupar mais espaço, circular mais a bola e parar de gerar mais desequilíbrio. Na última linha deles, acho que conseguimos fazer isso relativamente bem, mas como eu falei, falta ainda finalizar mais e conectar melhor, disse o comandante da casa dele, né? Você está treinando o povo, o que está acontecendo? Eu já falei que você é pau mandado, né? Você é daquele cara, aquele técnico que o dirigente fala assim, eu quero que esse cara jogue. Você joga. Você bota pra jogar. Não é isso? A 777 mandou você colocar o Andrei para jogar por causa de força de contrato. O Léo Jardim também. E o Orediano, por que ele não joga? Por causa de não estar bem para essa partida, por causa que a partida era mais física, era mais no alto? Vamos voltar. Vasco volta a campo. Aqui, ó. Isso aqui sobre o Eric Marcos. A entrada de Eric Marcos foi, nesse sentido, um jogador que tem uma capacidade grande de 1 contra 1. Entrou e conseguiu anular o Natanael e conseguiu criar bastante. É um menino muito jovem, está disputando sua primeira competição profissional. É um menino que na última oportunidade sequer esteve no banco, mas fez um período de treino muito bom e um processo de transição. Hoje ele entrou muito bem e conseguiu ajudar. Fico feliz pela maneira que ele entrou e pelo gol que marcou. Então, assim, Eric Marcos foi feliz? Foi. Muito obrigado, salvou o Vasco. Mas a gente não tem que ficar feliz com esse empate. A gente não deve ficar feliz com o empate. Não deve. Eles eram o último colocado do brasileiro. Você ficaria feliz com o empate? Porra, se o cara tá na tua frente, você tá jogando na casa dele, você tá jogando na casa do Palmeiras, tá jogando na casa do Internacional, na casa do Atlético Mineiro, entendeu? Aí você ficaria feliz com o empate, por quê? Porque é a casa dos caras. Ah, tudo bem, Coritiba não é nossa casa, é a casa deles, beleza, mas eles eram o último colocado. Isso daí é confronto direto lá na frente. É confronto direto. Confronto direto, nós não podemos perder. Nenhum confronto direto com o pequeno a gente deve perder. Nenhum. Se não tivesse perdido em casa pro Bahia, nem falava muito desse empate aí. Nem falava muito. Mas mesmo assim ia falar porque tem obrigação vencer eles, por causa que eles são o último. Mas perdeu pro Bahia dentro de casa. Uma partida pífia e hoje, aliás, ontem foi pífia do mesmo jeito. Entendeu? Vamos voltar aqui. Aqui fala, né, que o Vasco volta a campo no domingo para enfrentar o Santos, São Januário, pela sexta rodada. Aqui, ó, pela sexta rodada do Brasileiro. Ah, lembrando, o Barbieri tá suspenso, tá? Mas o Vasco vai tentar um efeito suspensivo. Tá bom? Aqui é sobre a coletiva do Barbieri, algumas falas dele, tá? Falando sobre a maturidade dos jovens, sentimento com resultado, aqui, ó. Não acho que o Coritiba tenha produzido bastante para conseguir a vitória, assim como eu acho que o Vasco deveria ter produzido mais. Então, eu acho que em função da circunstância do jogo e de ter que correr atrás do resultado, eu acho que é um resultado satisfatório. Não é satisfatório que eles eram o último colocado do brasileiro, não tinham obrigação de vencer. Tá? Não dá nem vontade de ler mais isso, não. Não é possível.
Não é possível. Não tem condição mais de ler isso. Não tem. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem condição. Tá? Não tem condição de ler. Esse é o nosso pós-jogo. Tá? Nosso pós-jogo. Se cuidem. Tá bom? Bom dia. Bom trabalho. Tá? Agora vou dar uma estudada. Tá? Pra faculdade. Fazer algumas coisas aqui. Consertar um PC que eu não consegui consertar ontem. Beleza? Saudações vascaínas a todos. E fica com um videozinho básico em homenagem a vocês que falavam que a 777 tem dinheiro, poderia contratar qualquer jogador. Já sabe que não tem. E detalhe, tá? Vai dar ruim pro Vasco na RCE, hein? Já tem reportagem já que o Vasco tem que pagar o que deve em 48 horas. Tá bom? Esse é o Vasco milionário da 777. Beleza? Fica o videozinho pra vocês. Depois do videozinho a gente se vai. Saudações vascaínas e fui. Bora Nutelagem. Vocês foram enganados, hein? Agora, aguenta. A janela já se fecha terça e um craque não chegou, mas nossa inspiração é o Bragantino. Nosso Vasco se lascou. Não sei não, acho que vou acabar nos enganando. Não sei não, cadê o orçamento do Irlando? Não sei não, acho que vou acabar nos enganando. Não sei não, cadê o orçamento do Irlando? Está se aproximando o meio do ano e o elenco não montou. Já tô desconfiado, puto e quase estressado de tantas mentiras que ouvi. Nunca como eu poderia esquecer. O passador de pano falou, o vascaíno vai sorrir. E passador de pano falou, o Vasco agora é bilionário. E passador de pano falou, o vascaíno vai sorrir. E passador de pano falou, o Vasco agora é bilionário. Não sei não, acho que vou acabar nos enganando. Não sei não, cadê o orçamento do Irlando? Não sei não, acho que vou acabar nos enganando. Não sei não, cadê o orçamento do Irlando? Tutelagem, só pra contrariar.